Estamos online. Boa tarde aos nossos Boa tarde. ouvintes e internautas. Estamos aqui hoje, dia 10 de abril, né? Às 18 horas, aqui na Taba TV, para entrevistar a Jessi Jane, né? A nossa moderna heroína. Vai contar o que seja sequestrar um avião. Muita adrenalina, eu imagino, né, Jessi Jane? Boa tarde, eu quero que você fale com toda a vontade, sem repressão, né? Pode falar o que te vier na cabeça, você sai falando. Aqui não tem isso. Pode falar à vontade, né? E, afinal de contas, nós temos poucas figuras, mulheres históricas, assim, né? Heroínas. Eu até fico me lembrando assim, da Anita Garibaldi, né? Da Zuzu Ângel, da Sora Joana Angélica, mas não são tantas, né? E você agora vai para o Panteão. E aí eu quero fazer como uma primeira pergunta, né? Jessi Colombo, eu gostaria de ouvi-la falar sobre esse par amoroso que conseguiu resistir a tantos embates na vida, preservando esse companheirismo, até que a morte os separasse. Isso, para mim, é um outro ato de coragem, né? E perdoa minha indiscrição, mas depois de tudo que vocês passaram, né? Depois passaram a viver como o comum dos mortais, depois de sair, depois de 9 anos, né? Aí foi um alívio ou deixou de ter graça? Aí eu pergunto. Aliás, você tem total liberdade de responder a não responder alguma pergunta que eu possa fazer indiscreta, né? E eu não quero ser indiscreta, mas eu quero também, durante essa entrevista, tentar desmistificar a falsa ideia de que não vivemos uma ditadura cruel e sangrenta. Então, eu já te dou a palavra para você responder essa questão. Não, primeiro, boa tarde. Obrigada pelo convite, né? Boa tarde a todos que estão aí do outro lado. Bom, primeiro, quero começar dizendo que não tem nada de moderno e nem de heroína, né? Na verdade, sou apenas uma pessoa como outra qualquer, comum, que viveu uma situação, digamos assim, pouco comum. Nada mais que isso. Então, na verdade, essa coisa de heróis e tal não faz muito parte do meu universo, entendeu? Existem pessoas que, ao longo da vida, eu passei a respeitar pela sua trajetória e pelo papel que cumpriu na história do Brasil. Mas, enfim, nada heróis são... Alguém já disse que os meus heróis estão mortos, né? Então, vamos começar por aí. Né? Nem moderna e nem heroína, sou apenas uma pessoa como outra qualquer. Então, Ágata, vou te dar a palavra para você cumprimentar aí a Jessi Jane e fazer a sua pergunta. Beleza. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Jessi. É um prazer imenso estar aqui. Assim, eu fico muito mexida, né? Eu assisti a série da Jessi do Colombo no Globoplay, e, como eu havia dito, a Jessi foi minha vizinha há muitos anos, né? Uma pessoa assim, super tranquila. Ela e o Colombo eram pessoas muito queridas e sempre com uma tranquilidade, pessoas que eu sabia que eram de esquerda, né? Assim, que tinham todo um conhecimento histórico, sabia que a Jessi professora da UERJ, historiadora, pessoas de esquerda que tinham passado pela ditadura, mas eu não sabia a profundidade, e que eram vocês que tinham sequestrado o avião. E eu me lembro quando... Eu sou militante de esquerda, né, do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, e uma reunião do PSOL, um encontro, alguém falou, grande companheiro Colombo, e eu... Colombo? Aí falou Colombo, Jessi, eu falei Colombo,
E aí eu fui ter a dimensão de todo, assim, de tudo que vocês tinham vivido. E mais agora vendo a série, assim. Eu acho que por ter conhecido vocês, assim, pós isso, como pessoas, meus vizinhos, tranquilos, né? De conversar ali, aquela vida super zen que a gente tinha, morando em sítio e tal. Gente, mas eu, assim, eu não consegui parar de me emocionar, né? E, enfim, fico muito tocada, assim, de estar hoje, mesmo que não pessoalmente, mas assim, virtualmente aqui, a gente poder estar tendo essa conversa. É, e assim, eu queria perguntar, Jess, assim, eu, por exemplo, eu adolescente, comecei a ler determinadas literaturas e participar dentro da escola de movimento estudantil, e fui tendo acesso a informações, a teóricos, a livros, e fui me tornando uma pessoa de esquerda. Até que em determinado momento, eu me tornei uma pessoa, uma militante de esquerda. Porém, quando eu vejo assim a sua história, a sensação que me dá é você nasceu ali. Eu queria que você falasse um pouco desse sentido de ser militante de esquerda assim na sua identidade, né? Que talvez fosse um processo mais assim, talvez não tivesse tido esse momento de você meio que já nasceu assim, né? Queria perguntar sobre isso, essa construção como mulher, militante de esquerda, a sua identidade, mesmo sentido disso na sua vida, a partir da relação, inclusive, com a sua família, né? Olha, que bom que você nasceu num tempo, né? Enfim, um período em que o Brasil, talvez não, certamente o tempo maior que o Brasil viveu em democracia, né? Então, mesmo que uma democracia com muitos defeitos e com muitas, enfim, dificuldades, mas certamente você nasceu e viveu nesse período longo para a história do Brasil, que não viveu ditaduras, né? Eu nasci em 1949, logo depois da guerra. Portanto, nasci em plena Guerra Fria, né? E vivi a minha vida, a minha infância, minha juventude toda no período da Guerra Fria. Não é muito diferente a experiência da minha geração, da sua geração. Então, a primeira coisa que tem que situar no tempo é esse período em que nós vivemos, né? É muito diferente de hoje. E isso me alegra muito, que tenham jovens hoje que são militantes de esquerda que não precisaram viver na clandestinidade, não foram presos, enfim. Né? Isso é muito importante. Então, eu nasci em 49 numa família ligada ao Partido Comunista, entendeu? Eu sempre digo que ser de esquerda, para mim, não é uma opção, nunca foi uma opção intelectual, é um estar na vida, né? Então, e foi assim, e é assim. É assim que eu me coloco, né? Então é mais ou menos isso. Não tem uma. Eu acho que tudo isso é preciso entender no tempo histórico, né? Veja bem, quando eu era jovem, né? Quando nós fomos presos, enfim, nós fomos uma geração muito marcada pela, pelas lutas de independência, né? Logo depois da guerra, enfim, as rebeliões no mundo. Pra você ter ideia, a Revolução Chinesa, do ano que eu nasci, né? A Revolução Cubana, eu tinha 10 anos. Então, eu vivi na minha vida, né? Praticamente dentro desse mundo que se transformava, né? Onde as guerras de libertação. Eu vivi na minha juventude muito intensamente a guerra do Vietnã, né? Coisa que você leu nos livros, né? Eu vivi, eu estava presa, inclusive, quando acabou a guerra do Vietnã, né? Então, esse é o contexto no qual a minha geração se formou, né? Se forjou, entendeu? Enfim, e depois vivemos a redemocratização. Também tivemos muita participação nisso ao longo de todo esse período.
Quando você nos conheceu lá no sítio, né? Já éramos mais velhos e tal. Eu sempre participei das coisas e Colombo também, né? Agora, nós sempre fomos pessoas tranquilas. As circunstâncias nos colocou em lugares, digamos assim, tranquilos. Mas nós somos cidadãos, né? Aí eu vou concordar um pouco com a Helena, que para mim já entra um pouco na dimensão da heroína, assim, porque por mais que talvez hoje exista, eu posso estar errada, não sou historiadora, mas assim, eu acredito que a narrativa histórica que a gente faz hoje da escola, dos conteúdos curriculares tradicionais nas escolas, ela minimiza muito a luta, a resistência, inclusive a resistência armada, no processo de não deixar que esse assunto morresse por completo das mídias, né? Na época a gente não tinha uma internet, uma mídia ou outra. Então, eu acredito que a nossa narrativa tenta minimizar isso, inclusive, talvez, como uma estratégia, né, de dominação que tem de não dar o devido importância histórica a essas pessoas revolucionárias dessa época, né? Eu acredito nisso, assim, eu acredito que foi fundamental essa resistência nesse período, essas pessoas, você e todas as pessoas que se colocaram na linha de frente para que não tivesse sido muito pior e para que isso, de alguma forma, fosse freada e não se parasse de falar nisso, né? Não fosse um apagamento total e completo. Claro. Com certeza, não. A Helena quer perguntar também, Helena? Eu quero só chamar a atenção que tem o Luiz Pucur, que é um historiador, está dando o pai é o filho, né? Do Pucu, advogado. Ele diz que é historiador. E ele diz, diz bem-vinda, companheira. E a Zezé Melo também. Diz que é muito bom rever a Jessi Jane, que está com muita saudade de você e te manda um grande abraço. Abraço a eles também. Então, beleza. Muito bom encontrar mas aí, as pessoas. Viu, Jessi, eu queria saber como é que surgiu a ideia dessa minissérie. E se você gostou do resultado, e quais os comentários que você tem ouvido das pessoas que viveram essa época, e se você vê uma diferença entre os comentários das pessoas que viveram a época e das que não viveram, como, por exemplo, a Ágata. Então, se essas outras pessoas já sabiam, não foi novidade, enfim. Você conseguiu já fazer uma avaliação disso ou ainda é muito precoce? Eu vou voltar, eu respondo já você, eu vou voltar na fala da Ágata. Veja bem, Ágata, certamente, né, as lutas de resistência, né, que se constituíram no Brasil contra a ditadura, elas foram fundamentais para que a ditadura acabasse, né? As lutas tanto de nós que fizemos a luta armada, com os segmentos políticos que não optaram pela luta armada, tudo isso enfim, foi fundamental e foi o que, na verdade, fez com que se constituísse um ambiente na sociedade, né, intolerável em relação à ditadura, né? É óbvio que o fim da ditadura tem outros componentes, do ponto de vista econômico, da esgotamento do modelo, intervenção americana, enfim, tudo isso, governo Carter, enfim, são muitos anos, 21 anos, que tem que ser analisado nas suas diferentes etapas, né? Agora, certamente, é preciso reconhecer, né, que a juventude brasileira, né, e os setores de esquerda não tradicionais, digamos assim, tiveram um papel importante. Nós, presos políticos, tiveram um papel importante na denúncia do sistema, etc. Quero lembrar aqui a nossa amiga comum, Rosalice, né? Que esteve presa conosco. Eu vou falar nela daqui a pouco. Pois é, querida amiga minha.
Enfim, eu acho que tudo isso é fundamental. Agora, eu acho que é mais importante assim, ressaltar que as lutas de resistência, né, no Brasil foram. Ao longo da história do Brasil, você tem diferentes lutas de resistência, desde a época da colônia, a luta contra a escravidão, enfim. O século XX é cheio de lutas sociais, enfim, como a sociedade se organiza para se contrapor. Agora mesmo acabamos de derrotar, pelo menos no plano eleitoral, derrotar um governo de ultradireita, né? Isso também só foi possível pela mobilização da sociedade. O que eu quero dizer é o seguinte: eu nos considero, a mim e as diversos companheiros, centenas deles, né, que participaram da luta armada e que foram meus companheiros de cadeia e que hoje são meus amigos, enfim, nós somos parte disso, né? Muitas pessoas morreram, mulheres, centenas de mulheres morreram, centenas de homens, enfim. E isso é importante entender que a sociedade tem uma dinâmica e nós fazemos parte dessa dinâmica, né? Então, sempre quando você fala assim de heróis e heroínas, eu me sinto um pouco constrangida, porque, enfim, é complicado. As pessoas, na verdade, têm diferentes fases na vida, né? Então, essa fase, o documentário, né? A série mostra um determinado período da nossa vida, que é o período que estivemos presos, né? Depois disso, vivemos outras militâncias, né? Em relação à série, a série é um projeto do Colombo, entendeu? Foi ele que insistiu para fazer isso, né? E ela se baseia basicamente no conjunto de cartas. Nós temos, sei lá, 4.000 cartas, correspondência que trocamos ao longo do nosso período de prisão. Colombo queria muito deixar, ele estava muito doente, né? Enfim, ele quis muito fazer isso. Eu confesso para vocês que eu não queria muito isso, não, entendeu? Porque tinha muito medo do produto, né? Mas com a Suzana Lira, que é uma grande cineasta, uma pessoa de um talento, né? E de um compromisso muito grande com essa pauta. Ela tem vários outros. Ela já tem uma filmografia sobre isso, né? Tem, inclusive, um filme sobre as presas políticas aqui de São Paulo, que chama-se Torre das Donzelas, que é um filme muito interessante. Eu sugiro, inclusive, que você um dia possa entrevistá-la, porque você vai gostar muito. O Colombo estabeleceu com a Suzana uma relação de muita confiança, né? E minha filha acompanhou isso junto com ele, e depois que ele morre, enfim, tive que encarar esse projeto, né? Eu acho que veja bem, eu acredito que os objetivos do Colombo tenham sido alcançados com a série, né? Porque ele queria muito falar desse período sem, digamos assim, sem a dureza, porque é difícil falar dessas coisas, porque qual era o objetivo da ditadura ao torturar, ao prender? Era criar medo na sociedade, não é? E quando você faz toda uma ênfase na tortura, na tragédia, você, de certa forma, colabora um pouco com isso. As pessoas ficam com medo de se rebelarem, de resistirem, né? Então, o Colombo queria muito falar desse período, não esquecendo a dureza do período, mas tendo doçura ao falar, entendeu? Mostrar que também existia vida, existia amor, existia, enfim, companheirismo e tudo isso. Eu acho que, nesse aspecto, a série foi muito, digamos assim, feliz, porque as pessoas se emocionam quando veem, né? Elas choram de emoção e não de medo, de terror, né? Então, acho que é isso. Tem outra coisa que é importante, quando você conta uma história, né? Por mais dura que ela seja, quando você personaliza, ela tem uma outra dimensão, né? Do que falar de todos e tal. Você pega um casal jovem que viveu isso e mostra isso de uma forma, me parece, bastante
feliz, né? A reação das pessoas é essa, principalmente as pessoas que não viveram. Há ainda um silêncio muito grande das pessoas que viveram, entendeu? Eu tenho a impressão que mexe com elas e aí elas ficam mudas, Ah, né? entendi. Então, ainda não tem um feedback ainda, a Suzana ainda não tem um feedback de como é que está sendo a aceitação da série. Mas o que nos chega é muito, muito bom, muito interessante as observações. Assim, das companheiras que tiveram presas comigo, as que se manifestaram, se identificaram muito, né? Até porque conhecem a nossa história, enfim. Mas ainda estou esperando esse feedback dos outros companheiros. Ah, Existem tá. narrativas, né? Cada um conta a sua história de uma forma, né? A Suzana, Cada eu um. acho que foi muito feliz nisso. Vocês podem falar melhor do que eu, porque eu tenho uma relação com isso que é meio, digamos assim, uma Eu dimensão mais. realmente, né, Jess, percebi isso, que vocês evitaram dar ênfase à tortura, né? E agora eu Ah, estou é. vendo que foi uma coisa intencional, você nem precisa. Depois, já houve essa explicação, né? Inclusive, o próprio Colombo quis mostrar esse lado, né? Esse lado positivo. E até eu acho que a gente poderia logo fazer essa ligação, que eu acho que um dos momentos, para mim, um dos momentos mais bonitos do filme, ou da série, né? É quando você descobre que está grávida, né? E quer dizer, olha só o contraponto, né? Vocês estão vivendo num regime de prisão, de tortura, de maus tratos e tal, mas a vida continua. Então, isso realmente, acho que assim deu uma dimensão humanística para a série e humanística para o movimento, né? Muito grande. Eu achei assim, olha, isso me comoveu profundamente. Queria te ouvir sobre isso. Eu não Eu estou tenho a dando impressão que spoiler, eu não queria falar sobre a série para não ficar dando spoiler, mas agora não, já dei isso, né? eu acho que é a dimensão que o Colombo queria dar, né? Isso É. foi. O Colombo chegou a ver todos os argumentos, né? Das quatro episódios, ele viu e conversou sobre o conteúdo. Depois a minha filha, inclusive, também leu, opinou sobre músicas, enfim. Participaram muito, muito de perto disso, dessa produção, né? Enfim, Uhum. eu tenho a impressão que era isso que o Colombo queria, entendeu? Porque, veja bem, essa coisa de. Minha filha está dizendo aqui que ele queria muito mostrar a luta feita a partir da prisão, né? Tem muito pouca coisa escrita sobre isso, muito pouca coisa, que em geral são o quê? Biografias, né? Enfim, mas é muito pouca coisa sobre a prisão, sobre a cadeia cotidiano prisional, né? Ele E ainda não abordou isso. uma grande história de amor, né? Ah, É. com certeza. Isso foi assim, muito sensibilizou muito assim, nesse sentido, porque, na verdade, por mais que está abordando a ditadura militar, um período muito duro, é uma história de amor, é Jesse Colombo, é uma história de amor, assim, que toca profundamente, né? O amor, assim, como um afeto revolucionário mesmo. E a Lira, né, a diretora, ela foi muito feliz na narrativa. Eu gosto muito de documentário com drama, eu achei sensacional. É muito difícil falar de série sem dar spoiler, né? Tentando me esforçar para fazer isso, mas todo mundo que eu conversei, que viu, todo mundo achou maravilhoso, inclusive, assim, não sei as pessoas, né, que estavam lá nesse período, que foram presas juntas, mas a crítica cineasta está todo mundo achando maravilhoso, né? Preciso ver como é que caiu enfim, como é que os jovens de hoje. Porque, na verdade, é um recado para os jovens, né? É disso que se trata, é falar para os jovens. E, inclusive, aquilo que não deve ser repetido, né? Também. Aquilo que foi vivido e aquilo que não deve ser
repetido, né? Porque muitas coisas também não devem ser repetidas. Enfim, é muito difícil falar, né? Porque trata-se da nossa vida, então é melhor ouvir o que as pessoas estão achando, né? Do que a gente dizer o que nós achamos e tal. Então, é mais ou menos isso. Não... Agora, ô Jéssica, eu queria que você... Tem um detalhe que eu queria voltar nele em relação à minissérie. Quando você é levada para o presídio feminino, né, e encontrou a solidariedade das mulheres. Qual era a estratégia que elas recomendaram? Não ficou muito claro, quer dizer, até ficou subentendido, mas eu queria que você esclarecesse melhor como é que foi, tá? Você está falando das presas comuns, né? Sim. Não, é porque eu não vi ainda todos os episódios da série, eu só vi o primeiro. Bom. Ela não assistiu a série? Eu só vi o primeiro, eu vi os copiões, né? Não, mas quando eu cheguei lá, era noitinha, né? Cheguei em Bangu, era noitinha, uma noite de outubro, não me lembro o dia. E aí eles me levaram para um lugar onde estavam as presas comuns que estavam de castigo. Eles chamavam de surda. O nome é surda porque ninguém ouvia o que acontecia ali, né? Eu cheguei lá à noite e quando eu entrei no corredor, elas perceberam, né, que eu não era... Quem são Do essas grupo. mulheres? Que não era... que era um elemento estranho que entrava ali, né? Então, quando me fecharam na cela, alguém ligou, alguém gritou, uma mulher que chamava Nilce, perguntou para mim: você é subversiva, né? Porque eles nos chamavam de subversivas. Percebeu porque que essas mulheres eram quase todas negras, né? Jovens, negras, oriundas do antigo SAM, né? Que é a instituição anterior à FUNABEM, né? Hoje não existe mais, felizmente, mas os depósitos de jovens continuam existindo, de crianças, né? Mas era a FUNABEM. Então, elas perceberam, e a Nilce gritou para mim: olha, você fica, vão fechar a porta, você fica, não põe o pé no chão e nem pega a comida, porque senão os ratos vão te morder. E quando ela disse: fica tranquila, fica quietinha aí na tarimba, uma cama de madeira, né? Que quando chegar de madrugada, nós vamos gritar lá para as suas companheiras que você está aqui, porque você não deveria estar aqui. Então, foi uma coisa muito interessante. Depois eu conheci muito a Nilce, né? Depois, anos. Mas as presas comuns, nós não ficávamos junto com ela, nós ficávamos no começo, no mesmo pavilhão, né? Eu, particularmente, né? E depois, quando me juntei ao coletivo, ficávamos num pavilhão diferente delas. Mas, ao longo dos anos, nós cruzávamos com elas, enfim, tínhamos algum tipo de contato, não físico, mas um contato, ou até eventualmente físico também, né? Mas não era um convívio cotidiano com elas. A situação das mulheres presas é uma situação muito terrível, viu? Uma coisa... Em geral, elas são abandonadas pelos homens, né? Se você for na porta de uma prisão feminina, você vai ver as mães e você não vai ver nenhum homem visitando. Os maridos abandonam as mulheres e os filhos. Se você for numa cadeia masculina, você vai ver um monte de mulheres cheias de sacola visitando seus maridos e tal. A lealdade da mulher, né? Que não acontece. Solidariedade feminina. Isso era assim e continua sendo, evidentemente, né? Só que o presídio naquela época era muito diferente. Na sociologia do crime mudou muito, né? Porque naquela época você não tinha ainda o tráfico de drogas como tem hoje, né? A população carcerária feminina também aumentou muito. Mas isso a situação carcerária no Brasil é uma tragédia, né? É uma tragédia. O Ágata. Oi.
Sim, a população carcerária, mas assim, é isso, né? Acho que a Jess também, ela, para além de ser uma presa, vamos dizer assim, mais desse padrão, né, de mulheres que estavam lá, tinha as presas políticas e a Jess era um grande exemplo, porque assim, assim, pelo que eu entendo, era o exemplo, era o troféu, porque era uma mulher muito fora do que se esperava do padrão de mulher na época, muito valente, né, de uma família militante, e que eu não sei se a aeronáutica já tinha, naquela época, conseguido fazer algo assim meio que cinematográfico, tipo, o sequestro de avião, e eles foram lá. Então, acho que também talvez tivesse um esforço na época, né, de que a Jess estivesse ali, se não me engano, foi a mulher que ficou mais tempo presa, presa política, né? Porque era interessante para eles usarem a imagem para demonstrar força, né? Porque, enfim, posso estar sendo leviana, talvez, mas eu leio um pouco dessa forma. O que que você acha, Jess? Não, não, não. Nós éramos um grupo de mulheres, mulheres fortes, todo mundo ali era, como diz o coisa, era todo mundo ponta firme. Ali não tinha ninguém mais nem menos, não. Todas as meninas que estavam ali eram pessoas com vivência, politizadas, passaram por situações muito difíceis, né? Todas elas são centenas de mulheres que viveram essa experiência carcerária. É claro que eu fiquei mais tempo lá. Eu e a Inês Etienne Romeu. A Inês, ela foi presa depois de mim, mas ela foi solta depois de mim, né? Mas nós tivemos o mesmo tempo de cadeia. Talvez eu tenha ficado um pouco, uns meses a mais que ela, não sei. Mas nós fomos as últimas. Mas isso aí foi uma experiência de uma geração, não só no Rio, mas em São Paulo, em todos os estados brasileiros, entendeu? Mulheres, fora aquelas que foram mortas, assassinadas. Então, eu não sou uma exceção, entendeu? Nós somos. Você tem ideia do número de mulheres nessa história política presas junto com Não tenho você? ideia, não, viu? Não tenho ideia, não, mas são centenas e centenas de mulheres. Fora aquelas. São centenas de mulheres que muitas foram presas, foram torturadas, ficaram meses, foram soltas, outras foram condenadas. É, enfim, são muitas mulheres. Até uma pergunta que agora você me fez que eu gostaria de responder, mas eu não sei. Mas são muitas. Esse foi um grande diferencial. Não? Você imagina uma ditadura militar machista, né? Lá nos anos 70. Imagina chegar lá um bando de mulheres jovens, muitas mulheres da classe média, né? O ódio que eles tinham conosco era absoluto. Inclusive tortura diferenciada, né? Do machismo. Bom, e Então, por falar em tortura, quer dizer, você depreende, quando você fala em tortura, que há alguma coisa a confessar. No caso, você teve uma grande ousadia, né? Porque fazer um avião refém é uma. Vamos convir que ter muita coragem, né? Precisa de muita raça, né? Então, eles provavelmente queriam saber se havia mais gente na operação, porque, na realidade, essa operação foi feita por 4 pessoas, não é isso? Você quer falar isso. alguma coisa sobre como é que foi essa operação? Não, deixa para mostrar, a série mostra bem isso. A série mostra. Então, você não quer falar É. sobre isso, é Não, não. secundário. Eu só queria saber se você teria interesse em falar alguma coisa. Não tem, já falou tudo no Não, filme. não, 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 não. É porque Mas, de isso. qualquer maneira, Ah, fala. quer dizer, a tortura, ela busca o quê? Saber coisas que as pessoas estão querendo escamotear, esconder, ou proteger alguém, etc, etc. Então, daí, porque a tortura é tão terrível. Você tem que extrair alguma coisa de alguém, e esse alguém não quer, evidentemente, abrir a boca para denunciar, não é isso? E Acho que a aí, tortura. quer dizer, você já de cara, você já
ia pegar uma pena, porque já estava claro que você tinha feito uma ação terrorista, não é verdade? Então, a tua pena já foi maior do que de qualquer... Parece que você foi julgada para ficar mais de cerca de 20 anos, né? Veja bem, tortura não tem exatamente para tirar a informação. A tortura tem duas grandes finalidades. A primeira delas é criar medo na sociedade. O Estado tortura para criar o medo, para que as pessoas não ousem resistir. E outra dimensão é a destruição da pessoa. E quando você tortura alguém, você atinge a essência da pessoa, né? Uma destruição da pessoa, desconstrução da pessoa. Você quebra, tira a dignidade das pessoas. Não é à toa que a primeira coisa que um torturador faz é deixar você nua. E por que ele deixa nua? Exatamente para isso, né? No caso das mulheres, isso tem um impacto horrível, né? Entendeu? Então, informação, essas coisas, na verdade, isso digamos assim, é o discurso que se faz para a tortura, mas não é a função da tortura, né? O Estado terrorista que nos torturou, né? O que ele objetivava era isso, não é outra coisa. Entendeu? Você está tocando Então, num ponto fundamental, que a gente esse realmente estou dando uma interpretação de quem não esteve lá do outro lado. E é bom a Não, mas gente você realmente sabe, essa é uma perceber isso. interpretação que, digamos assim, a gente tem que refletir muito por que é um Estado policial. O Estado policial, ele é exatamente isso, é o Estado que é um Estado terrorista, né? Que tenta destruir as pessoas e a possibilidade da sociedade de resistir. Por isso, quando você vai fazendo toda essa coisa da tortura, o que aconteceu isso, aconteceu aquilo, talvez, em vez de você denunciar a tortura, você esteja criando medo. Entendeu? Não é dizer que a tortura não existe, ela existe, no caso, ela é política de Estado, não é desmando. Esse conversa fiada que os militares usam, que aquilo foi desmando, não, aquilo era política de Estado, e hoje se sabe disso. E tem documentos isso, né? O próprio Geisel diz isso numa entrevista. Então, isso é preciso entender. Nós tínhamos no Brasil um Estado terrorista, né, que torturava a mim, torturou a Colombo, torturou outras pessoas, mas também torturou pessoas que foram pegas na rua. Né? Pessoas, e jovens, naquela época, por exemplo, um jovem que usava barba, né? Torturava qualquer pessoa que chegasse ali. Então, é disso que se trata. E eu diria para você, terrorista não éramos nós, terrorista era o Estado. Certo. Aqui, a Eliana Amaral está falando da belíssima série Jesse Colombo, mandando aí alguns coraçõezinhos para você. E Obrigada. o Celso Bandeira quer saber qual o teu sentimento em relação aos militares. Se você pensa que eles sejam todos iguais, ou se você percebia que havia, entre alguns, um respeito ou mesmo admiração pelo movimento. Está pensando o que eu penso dos militares hoje ou o que eu pensava naquela época? Não, naquela época, sim. Naquela época, os militares que eu conhecia eram militares do ICOD. Podia pensar o que deles, né? O Brasil tem um grande problema, viu? Que eu acho que é um problema de hoje, não é um problema de antes, que é o papel das Forças Armadas na democracia, né? As Forças Armadas no Brasil sempre se sentiram e se sentem como se fossem guardiães do país, né? Vimos agora no 8 de janeiro, né? O discurso que eles fazem. Nós nunca tivemos uma cultura militar democrática. Isso vem desde a Guerra do Paraguai. Eles se acham o poder moderador, né? E sempre pronto a intervir na política. Esse é um problema de ontem e de hoje, né? Só ver a turma do Bolsonaro.
não é? Como é que eles se portaram diante de um governo fascista, que foi o governo Bolsonaro. Essa é uma discussão fundamental no Brasil, viu, Helena? O papel das Forças Armadas numa sociedade democrática, que foi um problema que não foi discutido e não foi enfrentado na transição, né? Lembrando que a lei da anistia é uma lei de esquecimento, uma lei promulgada pelos militares para anistiar os torturadores. Não foi para nos anistiar, foi para anistiar os torturadores, que ficaram impunes, né? E esse é um dos legados que nos levou a Bolsonaro. A falta no Brasil de uma política de justiça, né? Como fizeram os nossos vizinhos, né? Porque torturador em qualquer... Existem leis internacionais. Isso é crime contra a humanidade. Essa gente deveria ter sido julgada, como nós fomos. Nós fomos presos, condenados, né? Qual é o torturador no Brasil que cumpriu pena? Nenhum. A justiça, enfim, a tal da transição lenta, gradual e nunca completada, né, nos levou a Bolsonaro. E é preciso entender isso. Estado policial leva a fascismo. Nós estamos vendo agora na periferia das cidades. O Rio de Janeiro tomado por milicianos, né? Jovens da periferia sendo assassinados, índios assassinados. Enfim, é um país que tem que repensar a sua cultura política. Eu ia fazer essa pergunta sobre a anistia brasileira e também perguntando a você se gostaria de comparar com a anistia que houve na Argentina. Não tem nada a comparar. Não, veja bem, a Argentina tem um processo muito diferente do nosso. Primeiro, lembrar que os militares lá perderam a guerra, né? A Guerra das Malvinas. A ditadura acabou lá com a derrota militar do exército chileno, né? Nas Malvinas. Então, você teve tem um processo na Argentina, um país extremamente politizado, um movimento de massas muito forte. Mesmo assim, o processo de justiça, memória, verdade na Argentina passou por muitos percalços. O Afonso, por exemplo, fez aquele julgamento, aliás, um filme lindíssimo, 1986, né? 76, você já viu? Não vi. É lindo, lindo, que é sobre o julgamento, aquele grande julgamento na Argentina. Eu sugiro que todos vejam o filme, viu? Chama-se 1976. Julgamento passou agora recente. Está no Netflix? Acho que não. No Netflix tem falar sobre o filme, mas não tive oportunidade de ver. Tem um outro filme que eu assisti esses dias na Netflix, chama-se 1986. Está na Netflix, sobre o golpe no Chile. Mas voltando a falar da Argentina. Então, é um processo de construção também muito lento e bastante conturbado, né? Mas na Argentina tem um movimento de massas que vai para a rua, já exigia na época da ditadura, né, as mães de madres, as madres da Praça de Maio, né? Que no Brasil isso não aconteceu. Nós temos uma tradição no Brasil de jogar tudo para baixo do tapete, né? O Brasil não presta conta de nada. As elites fazem um acordo por cima, depois dizem que é um acordo nacional, né? E quem se contrapor, quem se contrapor a isso é subversivo, é terrorista, é contra a unidade nacional, enfim, é tudo isso. E aqui foi isso, foi essa lei da anistia que nós fizemos. Inclusive, a própria OEA, né, a Comissão de Direitos Humanos da OEA, já questionou essa nossa lei de anistia. Ela devia ser revogada, porque ela, na verdade, é uma lei que a ditadura se anistiou. Ela se anistiou. Ela serviu para trazer exilados, mesmo assim, no início nem queriam, né? Que alguns exilados, tipo Brizola, eles não queriam colocar na anistia, né? O Prestes também não queriam, e não anistiou preso, não. Muitos nossos ficaram presos quase um ano depois da anistia. Então, é uma anistia que a ditadura
fez para ela mesma, para anistiar os seus torturadores. Essa gente deveria ter sido julgada. Aliás, é uma luta na qual eu me incluo hoje, que são os movimentos de direitos humanos que lutam por memória, justiça, verdade, reparação e democracia. Porque você só vai construir uma democracia no Brasil realmente inclusiva quando você não tiver mais esse tipo de encobrimento das tragédias brasileiras, né? 64 foi uma tragédia, o golpe de 64. Porque nós estamos falando da minha história, mas nós estamos falando do golpe militar de 64, que destituiu um governo eleito. Aliás, o único presidente do Brasil que morreu no exílio. Né? Tivemos o imperador lá atrás, mas foi um Jango. Olha só, para completar esse processo da anistia, eu só queria chamar a atenção que o Mário Manerba, ele dá uma boa noite e pergunta a Jesse se as pessoas que foram e estão presas em Brasília do 8 de janeiro de 2023, qual é a opinião que você tem sobre isso? Acho que elas têm que ter o direito ao devido processo, né? Tendo seus direitos humanos respeitados, e a justiça vai definir quem é culpado ou não. O certo é que essas coisas não podem ficar impunes, porque o 8 de janeiro foi uma coisa muito grave, Helena. Não é? Foi uma coisa muito grave. Agora, é preciso também ver quem é que bolou isso. Né? Quais são, na verdade, os intelectuais desse golpe. Não os que estavam na linha de frente, né? Mas os que estavam na retaguarda, né? Os que estavam na linha de frente têm que responder pelo aquilo que fizeram, né? Aqueles que fizeram. Mas é preciso chegar além, quem financiou, quais são os estrategistas disso, né? Quem foi? Então, é preciso que saibamos, porque isso foi uma coisa muito grave, mas não conhecemos nada igual a isso. Né? Certeza. Eu acredito que está diretamente relacionado, talvez, com isso que a Jess perfeitamente falou, de colocar as coisas para debaixo do tapete, né? A gente tem esse apagamento histórico aqui no Brasil, e aí você pega gerações mais novas, assim, depois da minha, né? Eu nasci em 84, mas que não tem a mínima noção do que aconteceu no Brasil no período da ditadura, e a gente chega a essa situação surreal de ter um presidente que exalta o torturador, né? Então, assim, as Mães de Maio, o movimento das Mães de Maio, de estar sempre ali, lembrando, talvez, eu não sei, mas eu também concordo um pouco com a Jess nesse sentido de que esse modelo é um apagamento grave, está diretamente relacionado com a ascensão da extrema-direita hoje no Brasil, né? Falta a devida história, inclusive no campo, os trabalhadores do campo que foram assassinados, as pessoas indígenas, intelectuais, e a gente tem que cada vez mais lembrar. E aí, nesse sentido, a série também é muito feliz, ela consegue trazer essa memória assim, de uma forma bem bonita, né? No momento que a gente precisa cada vez mais fortalecer essas narrativas. Falta no Brasil políticas públicas, né? Por exemplo, a Comissão da Verdade sugeriu uma série de medidas. A luta pela memória é uma luta política extremamente importante, né? Porque, por exemplo, o que nós vimos no governo Bolsonaro? E o que é a direita, essa extrema-direita que está hoje aí, tomou as ruas, né? Aliás, é a primeira vez que você tem uma extrema-direita, digamos assim, com protagonismo de rua e tal. Saiu do armário. Saiu do armário. Ela estava aí no subterrâneo, mas ela está muito potencializada, né? Basicamente por conta dessas coisas de misturar política com religião, enfim, essas coisas todas que nós temos o plano da cultura. E é preciso construir políticas públicas,
né, no campo dos direitos humanos. A Comissão da Verdade sugeriu uma série de medidas que não foram implementadas, né? E é preciso implementar isso. A memória é um instrumento político importante. O Bolsonaro percebeu isso. O negacionismo, né? Eles criaram todo um discurso negacionista. Aliás, é só ver a figura do Bolsonaro, que está se repetindo agora no Congresso. Como é que um homem desse, que teve 28 anos no Congresso, pregando as coisas mais absurdas, né? Mais absurdas, não foi excluído do Congresso? Estamos vendo agora. Até jovens lá no Congresso, um discurso fascista, né? Sendo passado pano. Então, isso o Brasil vai ter que se deparar com isso. Essas violências agora na escola, né? Essa coisa. Hoje mesmo acho que teve uma outra tentativa de atentado lá no Amazonas, né? Jovem, escola primária, escola secundária. Isso é uma coisa gravíssima. Isso tem a ver com cultura de ódio, tem a ver com falta de perspectiva pelos jovens, tem a ver com essa cultura maluca que vem dos Estados Unidos, né? E outro problema, outra questão, vocês que são na mídia, é as mídias sociais. Hoje, o maluco pega o Zap e cria um mundo paralelo, né? Com adesões mais loucas possíveis, e não tem regra. As pessoas acham que não tem regra. Então, o mundo, olha, o mundo hoje não é só no Brasil, né, Helena? Isso é um problema mundial, a crise do capitalismo. O capitalismo entra em crise, ele tem duas formas de resolver a crise. Foi assim em 29, né? Na crise dos anos 30, a ascensão do nazifascismo, e agora, de novo, a crise do capitalismo, né? Isso leva, o capitalismo resolve as coisas dela pela via do fascismo, pela via da guerra. É um problema mundo. Nós estamos vivendo uma situação de ascensão da ultradireita no mundo inteiro, inclusive países de tradição, como é o caso da Suécia. Você imagina? Hoje está a ultradireita no governo da Suécia, né? Então, o país um capitalismo em crise, um capitalismo financeiro, que não produz riqueza, milhões e milhões de trabalhadores no mundo desempregados, e você tem o fascismo subindo, aí, o fascismo, nazifascismo, né? De novo. E olha, eu vou te falar, hein? Nós somos um país inacreditavelmente poderoso. Derrotamos nas urnas o Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição, nós estaríamos conversando aqui. A grandeza da vitória do Lula, é preciso que a gente dimensione isso. Só o Lula era capaz de derrotar Bolsonaro. Né? Precisa estar. Mas olha só te interrompendo um pouquinho, o Luiz Pucu pergunta se a revanche é inevitável. É uma pergunta que ele faz, Jéssica. Revanche de quem contra quem? Não sei, ele me faz essa pergunta. A revanche é inevitável, Jéssica? Veja bem, eu vou repetir uma frase que eu ouvi do Zé Disseu ontem, por sinal, uma pessoa que eu admiro muito. Muito, eu também. Zé Disseu disse uma frase ontem numa entrevista que ele considera que a nossa geração é a geração vitoriosa. Primeiro, estamos vivos, né? Primeiro, sobrevivemos. Segundo, ajudamos a construir o período mais largo de democracia no Brasil. E, de novo, ajudamos a derrotar o fascismo, ou pelo menos estamos em via de derrotar o fascismo, ou estamos no projeto de derrotar o fascismo. Portanto, eu acho que a história já mostrou que nós estamos sempre do lado certo da história. Essa é a melhor revanche. Essa é a melhor revanche. Não vamos disseminar ódio de novo, né? Agora, a Priscila Vieira Cardoso diz assim: sem anistia para os milicos e políticos criminosos. Você concorda com a Priscila? Não, acho que eu concordo. Eu acho que é o seguinte: as pessoas
respondem pelos seus atos, né? Num Estado democrático de direito, quem conspira contra a democracia tem que ser julgado dentro dos parâmetros da justiça, não é? Com direitos humanos respeitados, com direito à defesa, tudo isso serão ou não condenados, a justiça vai dizer, não sou eu que vou dizer isso. É óbvio, só acho que essas coisas não podem ser impunes. Agora, ô, Jane, me diz uma coisa, porque a gente fala muito em trauma, né? Uhum. Se você não quiser responder essa pergunta, tudo bem, mas tudo isso te deixou com alguns traumas ou você conseguiu elaborar isso muito bem, obrigado? Ninguém elabora isso muito bem, obrigado, né? É uma vida Não, né? toda para essas coisas não, essas coisas são impregnadas em você, né? Não. Pois é, mas você nos passa tanta paz que é Mas fazer, impressionante. Isso me eu vou impressiona. fazer o quê? Né? Não Não, mas até o tenho. teu jeito de falar, de conduzir as coisas é muito impressionante, com certeza. Porque Muito tempo, né? por muito menos as pessoas estão raivosas o tempo todo. E você não. Então, isso me deixa perplexa, né? Assim de ver. Eu acho muito bonito isso. Assim, é uma resiliência. Gente, essa palavra, eu acho muito interessante essa palavra, né? Treinar a resiliência, mas você ou treinou ou você é resiliente por natureza. Como é que é isso? Ah, não sei. Quem é Não essa sei, não. Jane aí? E Estou até está com a tranquila. filhinha do lado. Como é que é essa relação da tua filha? Ah, Maravilhosa. Aliás, eu queria conhecê-la e até entrevistá-la também, não é? Porque a minha como filha é é ser ótima. filha e ser mãe, né? Ser filha de uma heroína e ser uma heroína mãe? Como é que é? O que você passa para a tua filha? O que você passa para essas meninas todas dessa geração? A minha filha está no mundo, né? Tem seu próprio protagonismo na sua profissão, entendeu? É uma Uhum, pessoa tranquila, e lida com isso com tranquilidade, quer dizer, dentro, evidentemente, do contexto da nossa família, né? uhum. Não é só a minha filha, tem as minhas sobrinhas, depois os pais foram presos, enfim, é um problema geracional aqui, né? É um drama geracional. E então, mas é o seguinte, olha, nós sobrevivemos, entendeu? Como dizia como é que é o nosso escritor colombiano, Garcia Marques, né? Viver Garcia. para contar, não é? Uhum. Ou então, vida vivida, vida reída. Né? É assim que se faz, é assim que a gente vai sobrevivendo. Aí, quando fico muito mal, eu choro, e aí volto de novo. A Rosalice sabe que eu sou chorona, né? Então, Ah, sim! Fala um pouquinho da Rosalice. Como é que foi o tempo que vocês estiveram juntas? Como é que foi era essa muito bom. relação? A Rosa é É, uma pessoa muito encantadora, com muita energia, né? é. Chegou lá em Bangu, eu já estava há muitos anos lá. Tivemos Ah, uma você já relação estava há muito. muitos anos. Quantos anos você já estava lá? Eu acho que eu já estava há uns 7 anos lá. Meu Deus. E Rosalice chegou lá para levando novos horizontes, É. né? Vindo de uma história em algum nível que tem a ver comigo, mas outro não. Rosalice não foi da luta armada, né? Teve uma É, militância no chamado campo democrático, importante. exatamente. Veio de uma família o pai dela foi uma grande liderança operária em Volta Redonda, né? Isso. Mas foi muito bom. A Rosalice levou energias novas e fizemos muita coisa juntos. Ela fez até greve de fome conosco. E a Então, foi grande muito. fome era para quê? Qual era Porque o objetivo? nós queríamos ser transferidas do Bangu para o centro da cidade, para que as famílias tivessem mais facilidade de nos visitar, né? A Rosalice participou de tudo isso. Sim. Participou com bastante empenho, viu?
Levava os parlamentares, aquela coisa toda da Rosalice. Foi muito interessante. Você conheceu o Edson Cair lá nessa época? Sim, claro, Edson, uma pessoa importante na luta pela anistia, né? Ele que foi o advogado da Rosalice, né? Eu sei, é. O Nélio Machado também. O Caí é muito lá em Bangu. O Caí é interessante como as pessoas não lembram mais dessas pessoas, né? Foram pessoas importantes na luta política pela democracia. O Caí é uma dessas pessoas que temos que render homenagens a ele. Porque eu acho que a memória, parece que a nossa memória é curta, né? Rapidinho se esquece, né? De tudo. Né? Sim. Ficou fora da mídia há 2 anos, já passou para o ostracismo, não é mesmo? É verdade, Mas eu não esqueço, não, eu sempre me lembro. Claro. Olha só, o Agatha, você quer fazer mais alguma pergunta à Jesse? Eu queria, sinceramente, agradecer aqui por essa conversa acolhedora, profunda, recomendar que todas as pessoas assistam a série. É um documento histórico e artístico, né? E muito sensível. Eu fiquei muito tocada, assim, eu chorei o tempo todo. Acho que cada frase, música, cena, eu chorava, mas foi maravilhoso, assim, também. É difícil, né, hoje em dia, eu me deparar com uma produção assim. E é isso, fundamental aí para a gente não deixar essa história aí para baixo do tapete, né? É isso. E outra coisa também que eu queria acrescentar, eu fiquei surpresa da Rede Globo escolher esse tema, né? Porque a gente ouvia falar, e muita gente fala mal da Rede Globo, né? Eu não sei se ela quis se redimir por alguma coisa na época da ditadura. De qualquer maneira, eu achei que foi muito positivo, né? Eu não vou desfazer e nem minimizar a importância dessa série, o que foi feita pela Rede Globo, certo? Aí o Luiz Pucu manda um beijão de um anistiado não conformado. Então, continua lutando, né, Luiz Pucu? Conformado ninguém está. O Pucu, não existe ninguém conformado. É que a luta continua, a luta é vida vivida, é vida renhida. Né? Isso aí. Essas frases são fundamentais, né, Jesse? Ô, Pucu, eu te convido para participar da coalizão Memória, Justiça, Verdade e Reparação. Vamos lá, vamos brigar lá em Brasília. Está na hora. Está chamando o Luiz Pucu, né? Ele está nessa luta? Então, olha, ela está te chamando em público, hein, Luiz? Está intimado, Luiz. Luiz é um grande poeta. Exatamente. Também. Ficou feio para você se não for, ó. Pois talvez ele até já esteja, e eu que não saiba. Mas aí ele vai escrever aí. Se ele está, ele vai escrever. Um beijão de anistiado. É anistiado ou anestesiado, hein, Cucu? Aqui, Priscila Vieira Cardoso. Grande emoção conhecer essa história de vida. Maravilhosa de Jéssica. Forte e inspiradora. Muito bom, hein, Priscila? Você dá força, né? Está dando muita força aqui para a Jéssica, para a série, não é mesmo? Muito bom, muito bom. Então, eu também quero agradecer a presença da Jéssica. Eu queria depois conversar com a sua filha. Pergunta a ela se ela quer vir ao programa para a gente explorar outras coisas aqui. Né? Depois eu pergunto, que ela chegou agora, está cansadérrima aqui. Não precisa ser hoje. Tá bom. Muito bom. Ótimo. Então, a gente já tem 1 hora de programa, né? Então, nós vamos encerrando por aqui. Agradeço demais a Jesse, né? Uma pena que o Colombo não esteja junto com a gente, né? Mas ele está na série. Mas está, em memória. Está. Não está, mas está, né? Tá sim. Isso aí. Tá bom, muito obrigada.
Prazer em falar com vocês e um abraço em todos e a todas, né? Tá certo. Tchau. Valeu muito. Tchau.